diz, agradecer por todas as bênçãos que tem nos concedido, agradecer por nossa vida, por nossa saúde, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de esse encontro com a professora Deise, agradecer a Deise, e que tudo que possamos aprender, que possamos atentar dentro dessa doutrina, a gente possa praticar e levar a todos os que se aproximam de nós, com muito amor e com muita paz, levando sempre uma palavra de consolo e de que Deus existe e que Ele é bom o tempo todo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças à espiritualidade amiga que sempre nos dá essas oportunidades de reunirmos no estudo. Obrigada a todos e boa noite. Tenhamos uma boa noite de estudo. Obrigada, Irene. Acho que sim. É minha bisneta, gente, não se preocupe, eu não consigo desligar aqui nesse aparelho. Eu também não tenho muita habilidade aqui no tablet para poder desligar os Estou apoiando. microfones, não. Mas tudo bem, ótimo. Na semana passada, nós fomos até a questão 119. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do 120. Não é? Paulo, na semana passada, lançou uma piada que eu não entendi e ele ficou dando risada. Vou deixar a Ana Paula ler hoje, posso? Pode. Nariz entupido hoje. E... Hoje está difícil. Hoje eu estou com... me atacou a rinite. Hoje eu vou ficar só de ouvido, só de escuta. Tá certo, então. Se a Ana Paula concordar com isso, você fica jogando para a Ana Paula, nem pergunta se ela quer. Eu leio, sim. Vamos lá. Vamos. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Isso é o que a gente já tinha comentado, né? Exato. Os espíritos, que eles não é que eles são maus, né? Eles são ignorantes. Ou seja, eles ainda não têm o conhecimento, né? Ainda não adquiriram, né, o conhecimento. Então, não tem muita consciência. Isso. Então, eles passam pela fieira da ignorância para chegar até o bem ou até o mal. Não é? Se eles se comprazem, se eles ficam contentes de fazer aquilo que é considerado mal, então eles já estão mais pendentes para a maldade, né? Exato. Eles ficam felizes, se eles gostam. E tem gente que gosta. Assim como nós, encarnados, aliás, nós começamos toda a trajetória como encarnados, melhor dizendo, né? Então, aqui a gente muitas vezes gosta da coisa errada, né? E vai gostando cada vez mais da coisa errada. E
seres encarnados é que demoram mais para chegar a essa estrada aí do bem. Uhum. Mais alguém? Tira meu daqui, o celular, que ele fica perturbando. Mais alguém quer fazer algum comentário? Na hora que você quiser fazer algum comentário do Cineia, é só fazer, tá bom? Então, vamos para 121, já que ninguém levantou a mão. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. É o que você tinha acabado de falar, né? E a Rosa também completou. É aquela história dos dois lobos, né? Que a gente tem um lobo mau, um lobo bom. E a gente vai alimentar aquele que a gente gosta mais. Traduzindo, é isso aí. Se a gente quer um lobo mais feroz, a gente alimenta mais o lobo feroz. Aí a gente está falando de poder interno, ou seja, daquele sentimento interno. E o lobo bom, se a gente gosta mais de tender para o lado bom, a gente alimenta mais o lobo bom. É mais ou menos isso, né? Uma comparaçãozinha simples, mas eu acho que é eficaz. E aí vocês podem complementar, falar alguma coisa. Eu acho que é propensão mesmo. Se a gente tem propensão a fazer o bem, como você falou da história do lobo, aí a gente sempre tenta fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Então a gente vai se sentir bem. E aí a gente quer retribuir. Quando chegar a vez de fazer, a gente vai sempre pender pelo lado bom. Exato. Então, a gente se colocando no lugar do outro, a gente vai tentando descobrir e a gente vai sentindo se a gente sente prazer naquilo que é bom para a gente. Eu assisti um desenho que, na verdade, não é um desenho animado, é um documentário e que a pessoa expôs algumas ideias em forma de desenho animado, ou seja, foi uma pequena animação ali para encaixar no tempo. Eu não encontrei mais esse documentário, porque eu me esqueci o título, lógico, e eu não consigo achar. Nesse desenho, tinha uma tribo, e nessa tribo todos ajudavam. Aí saía para caçar aquela turma ali que era designada para isso, saía para caçar. Eles traziam, ou levavam a caça e dividia com todo mundo, porque cada um tinha suas tarefas. E esses eram os caçadores da tribo. E estava tudo ótimo, maravilhoso, tá? As tarefas bem divididas e tal. Até que um começou a pensar: por que eu tenho que caçar e dividir com todo mundo, se o trabalho é meu? Mais ou menos assim, tá? Estou colocando nas minhas palavras. E aí é que começou a despertar. Ele não queria mais fazer parte de um grupo
que ia caçar e dividia comida para quem não ia. Aí começam as tendências. Quem organizou tudo achava que era de bom, né? Era uma boa ação, digamos assim, que houvesse uma organização. Uns, como eu falei, né, iriam prover toda a tribo. Mas aí começa de todo mundo a questionar. Não é justo. E aí já começou o enrosco. Ele caçava para ele e não dividia para ninguém. E aí é que começou a divisão e cada um foi formando, né, o seu núcleo e o outro formando o seu núcleo, porque ninguém queria mais fazer parte dessa comunidade, ou seja, dividir tudo em partes iguais. O que eu quero dizer é que a gente está ainda na ignorância, mas desperta em algum ponto esses instintos aí, que eu vou chamar de menores. E aí, aquele que achava justo uma turma ir caçar para distribuir com todo mundo, essa pessoa tende a ter uma estrada muito melhor, que é o que nós estamos vendo aqui. E aquele que acha que não, né? Aí já vem o egoísmo, já vem aquela pasta, né? Aquela mochila inteira de defeitos que eles vão aflorando ali. Aquele que é mais egoísta, que não quer saber dividir nada, ele já vai criando uma trajetória lá para esse caminhozinho do mal. Porque às vezes a gente pergunta, nossa, a gente estava lá atrás, no nome das cavernas, como é que é? E antes disso, como é que a gente vai tomar os dois caminhos, ou um ou outro? Como é que a gente vai saber o que é ruim e o que não é? Aí, quando eu vi esse desenhinho, eu digo, bingo, isso aí está mais fácil de explicar. Está mais fácil de explicar porque a gente vai adquirindo essas tendências assim mais fortes. Ficou bonitinho. Boa noite, Mônica. Nossa, a Mônica se perdeu no bosque. E aí nunca. Boa noite, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite. Me senti no Chapeuzinho Vermelho agora. Boa noite, Mônica. Saudade. Oi, querida. Saudade também. Saudade de vocês. Se perdeu no bosque. Não achou mais o caminho de casa. Ai, os horários mudaram e ficou difícil. Aí hoje deu. Eu cheguei esbaforida, mas cheguei. Isso. Pois é. Beleza, bem-vinda de volta. Então, vocês querem comentar mais alguma coisa? Ninguém levantou a mão, então vamos lá na Paula. 122. Como podem os Só um minutinho, Paula. Eu estou perdida aqui, não me achei ainda aqui no livro. É a questão 122, o livro dos Espíritos. Ai, Jesus, eu estou com o Evangelho. Por isso que eu não estou achando. Eu falei, meu Deus, não é possível. Ai, meu Deus, essa é a ajuda, viu? Pois é, né? Vou lá correndo pegar. Você não ia achar, era nunca. Nunca, nunca, nunca. Por que eu peguei o Evangelho e veio pegar o livro dos Espíritos?
é a questão 122. Falar que enquanto a Ana Paula lê, você acha. Pode ler? Tá. Pode. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se convém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Muito Pode bonitinho. continua? Alguém vai comentar? É Continua, por Neide? intuição? É por intuição que eles adquirem? Porque aquele primeiro exemplo, o exemplo da historinha que você deu, aquele que de repente resolveu não dividir mais a caça com os demais, ele foi intuído, não foi? Aqui, inclusive, fala que é independente da sua vontade. Não está nele, mas fora dele. Então, pode ser por influência. Não, essa influência que a gente tem hoje. É que no Livro dos Espíritos, o que eu presto atenção é que, em alguns pontos, a fala é de lá de trás, do início e tal. Outros pontos é da gente já com consciência. Esse ponto aí do início só tem o instinto. Ah, tá. Então, eles não estão usando a razão ainda, é tudo por um instinto. É o instinto. Aí, quando a gente vai evoluindo, aí é que vem a inteligência, ou seja, o intelecto vai se desenvolvendo para depois vir o sentimento. Ah, sim. E aí, a última etapa que a gente ainda não consegue é que é o amor incondicional. Mas tudo começa no instinto. Sim. Mais pessoas? Não, eu tinha pensado a mesma coisa que a Rosa. Porque se o livre-arbítrio é só quando adquire a consciência, e como que ele adquire a consciência? Mas aí você já respondeu. É que a gente vai progredindo. Bom, com esse exemplo do desenho, o que a gente pode interpretar é assim, em algum momento, essas pessoas que não quiseram mais agir em comunidade, ou seja, dividir as coisas, já foi desenvolvendo o egoísmo. Em algum ponto, ou ele ou quem está de fora está achando que aquilo está errado. Aí é que começa a consciência. Está errado. O certo é a gente dividir as coisas. Aí, quem bateu o pé firme que aquilo é certo, vai ter mais dificuldade. E aquele, por exemplo, que idealizou tudo, que organizou tudo, é quem vai ter uma consciência mais rápida e um desenvolvimento mais rápido. É assim que a gente pode analisar.
determinado ponto, e pelo que eu percebo, aí é uma coisa minha, né, um entendimento meu, tudo começou, essa atrapalhada toda começou com comida, né, da caça, do vamos dividir a mulher, sempre esse negócio de, primeiro relacionado à comida. E aí o desentendimento começou. É uma percepção minha, tá? Não estou falando assim em nome da doutrina, não, mas é o que eu vejo. Mais alguém? Não fique caladinha não, viu, Irene? Estou escutando e aprendendo. Agora que a Mônica chegou, então, melhor ainda. Os comentários todos serão dela. Não, senhora. Todas as vezes eu vou lhe perguntar primeiro, para você não falar assim, pergunte para a Mônica, ou então concordo com a Mônica, melhor dizer. Vou Não concordar vai concordar com a Mônica, você vai concordar falar... com a Mônica, com a Hilda, com a Rosa, com a Ana Paula, com o Paulo. Eu concordo com todo mundo. A Mônica vai ficar caladinha, só para sua informação. A Mônica vai ficar calada, porque ela chegou atrasada, esbaforida, já faltou 1 milhão de aulas, não está em sintonia. Vou ficar caladinha. Desculpa aí, minha amiga, mas hoje hoje eu não posso te salvar, não. A Mônica só fala depois da Irene. Eu ainda estou meio assim, entendi, mas parece que a próxima pergunta, a 122A, também tem um acréscimo aí a essa questão, né? Então, eu vou esperar para a gente chegar adiante. Vamos lá, Ana Paula. Tá. 122A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Deixa eu dar um comentáriozinho. Aí é o que eu falo, né? A gente começa do começo, mesmo, a redundância, mas dá a ideia de começo, e depois ele vai se estendendo já para essa parte da influência, que aí já é aquela parte onde a gente conserva aquela tendência, e aí já vem os companheiros para influenciar mais ainda. Ô, Deise. Oi. Deixa eu perguntar, não sei nem se eu vou saber fazer a pergunta direito, mas assim, ele não tem consciência, não é? O espírito não tem consciência e depois ele adquire. Então, é aonde ele recebe influência. Ele vai receber a influência tanto do mal como do bem, e aí ele vai, de acordo com a tendência dele, é que ele vai discernir para que lado ele vai? Isso. Que aqui, na 120, aí a gente começa pelo começo, porque ele fala da fieira do bem e eu vou espiar. O Paulo me passou a gripe. É igual o Paulo. Me passou a gripe, assim, que é uma beleza. Aí depois ele já vem falando do livre-arbítrio. Sim. Aí ele vai, é como se a gente já estivesse fazendo a caminhada. Agora, quando chega nessa parte aqui da A, você leu só a A. Só li a A. Dessa A, aí já vem a questão da influência. Só que, assim, desde o início mesmo, ninguém está sozinho.
tem sempre a equipe lá, né, de criação ou não, que está ali junto. Quando tem essa influência maligna, que eles chamavam de Satanás, não sei o quê, até hoje, né, tem religiões aí que denominam dessa forma, há, sim, a influência má e a influência boa. Por isso é que eles falam aqui, o Kardec coloca, né, que os espíritos respondem, que a gente vai pender para a tendência maior que a gente tem, exatamente porque a gente tem a influência do bem e a influência do mal. Não é assim só a gente solto no mundo. Aí nós vamos escolher, que é um exemplo bem simples assim, da pessoa num barzinho, por exemplo. Porque você gosta de ir num barzinho. Tá. Aí chega lá, você pensa, não vou beber não, porque eu vou dirigir. Isso aí já é a consciência. Aí senta uma pessoa junto, né, amigo entre aspas, porque essas amizades eu dispenso, para falar a verdade. Então tá lá o amigo, a amiga, não, só um copinho não vai fazer mal. Aí vem o outro e fala, é melhor você não beber nada, porque você vai dirigir. Aí você fica escutando as duas vozes na sua cabeça. Cabe a você escolher qual você vai dar ouvidos. Aí é o livre-arbítrio. Entendi. Aí você, como já está com vontade de tomar todas, porque aí é onde entra a vontade. Fala, Irene! Você falou em tendência. A gente nasce com essa tendência? Como eu falei, de início, a gente... Olha, aí a gente vai fazer uma separação. Esse nascer agora, depois da gente já tudo, né, bonitinho, ou lá atrás, quando Deus criou. Porque essa história de quando Deus criou, eles mesmos falam, olha, isso aí fica tudo no segredo de Deus. E Deus tem tanto segredo que a gente não sabe nem um cisquinho. Mas, então, a gente passa para a nossa vida agora, como ser mais, vou botar mais evoluído. A do Cineia caiu. A gente aqui, agora, nasce já com a bagagem pronta. Lá atrás, como eu falei anteriormente, a gente só tinha instinto. Então, aquele instinto assim que vai ou para o bem ou para o mal. Só que, quando está nessa fase, a pessoa não tem consciência ainda, então ela não responde pelos atos. Entendeu? Quanto mais conhecimento, quanto mais consciência, maior é a responsabilidade. Enquanto só se tem instinto, e essas criaturas, elas não são chamadas à responsabilidade ainda não. Só que você vai apurando a inteligência, como eu usei o desenho. Quando você vai apurando a inteligência, você vai captando e entendendo que aquilo está errado. Exemplo, a pessoa lá não quis mais caçar e dividir. Ele quis ficar para ele. Eu cacei logo, a comida é só minha. Qual vai ser a consequência disso? O restante da tribo pode passar fome. Se você passar fome, você vai minando ali, pode até morrer de fome.
aquele egoísta, ele vai perceber as consequências de seus atos. É nesse perceber que a inteligência vai se apurando, e aí cada vez mais é que a gente vai acumulando coisas erradas, e quanto mais consciência, mais a responsabilidade, ou seja, aí já começa as penas mais dolorosas, dependendo de cada um. Não sei se eu expliquei certo. Deu para entender, Irene? Deu sim. Deu para entender. Obrigada. Porque tem muita esse questionamento assim, que Deus criou a gente assim, sem saber de nada. E aí a gente errou sem saber de nada. Porque Deus já não criou a gente já, né, do jeito que a gente é hoje. Já ouvi muito isso. Inclusive, eu já falei isso uns anos atrás. Eu digo, Deus, não era mais fácil já criar 10 maridos assim? Então, tem gente que faz esse questionamento, né? Como que eu sou punida por uma coisa que eu não sei, eu não sabia o que eu estava fazendo? Há muito desses questionamentos. Só que, como eu disse anteriormente, quando a gente não sabe o que está fazendo, não há essa cobrança. Que é aí que Deus seria esse. Eu estou lá no meio das cavernas, não sei o que é que acontece, não tenho conhecimento de nada, não tenho, né, consciência de nada, então eu vou lá brigar com o outro por causa de um pedaço de osso lá que seja, aí um mata o outro e tal, e aí Deus vai chamar as falas? Não. Entendeu? Só chama a responsabilidade a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo essa inteligência. E quanto mais a gente vai se conscientizando, mais aí o peso vai ficando maior. Tá certo? Vamos lá, Ana Paula, que aí o B também dá continuada. 122b. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, essa influência vai ter a evolução toda do espírito, né? Até que ele atinja aquele nível 1 lá. Não é? Aí ele para. Essa questão é interessante, que ela vai nos dizer assim, né, que ele fala, a influência segue na vida de espírito, ou seja, saindo daqui, a gente continua com essa mesma influência se a gente deixar. Aí ele completa, né, o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Aí a gente coloca para o tempo agora. É a mesma proposta, que nós aceitamos essas influências. E nós só vamos nos livrar exatamente quando a gente tomar as rédeas da nossa vida, que é isso que ele está falando,
né, da gente assumir o controle da vida, de nós mesmos, aí os obsessores desistem, porque eles não encontram mais brechas, não encontram mais o que fazer. Que a gente só tem essas companhias porque não assume o controle da vida, não assume o nosso controle, a nossa essência, o que é que eu quero, o que é que eu sinto, se isso é meu, se isso não é meu, não me agrada, que aí a gente vai deixando todo mundo montar. Por isso que o psicólogo, eu não sei se foi o Freud que falou isso, e realmente eu não sei, não tenho cacife para falar, que a gente precisaria matar os pais. Olha só que frase. Naquela época em que eu ouvi isso, eu compreendi o que significava. Se fosse hoje em dia com esse povo assim, porque o povo de hoje, gente, tem horas que eu acho muito enjoado. O povo de hoje não para pensar as coisas, não é tudo elétrico. Então, ele não mandou ninguém matar o pai e a mãe, assim, literalmente. Mas você tirar certas coisas da cabeça. Por que eu estou falando o pai e a mãe? Porque são os dois elementos, os dois seres que mais nos influenciam. Mesmo se a gente disser que não, aí chega a adolescência, protesta, esperneia, faz escândalo, não sei o quê, a vozinha aqui da mãe do pai está lhe impregnado para todo o sempre. Mas eu estou falando de bons conselhos? Lógico que não. Mas tem aquela criação em que a criança ela é tida como incapaz. Ela não faz nada certo. Ela é totalmente inútil. E aí é uma lista de coisas que os pais colocam na cabeça da criança. Ela vai ter uma adolescência totalmente turbulenta. Aí, quando chega a fase adulta, aquilo ainda está ali, né? Não sai da cabeça. Está ali ecoando o tempo todo. Então, isso é que é matar o pai e a mãe. Não dá mais ouvidos a tudo aquilo. Então, você é inútil? Claro que não é. Você só faz as coisas erradas? Claro que não. Isso vem muito, muito, muito de criação. Você é uma lerda. Eu já ouvi muito, muito mesmo mãe falando isso para os filhos. Você é uma lerda, você não faz nada direito. A questão de querer fazer tudo pelo filho também. Que isso quer dizer você não tem capacidade. E isso fica ali. É só a obsessão de chegar ao espírito ruim e tal? Não. As influências também negativas são desse jeito. Que a gente não corta o cordão umbilical. Assim mesmo são os tipos de amigos que ficam. Quer ver um exemplo bem simplinho e tal? Quando você se arruma toda, tá? Compra aquele vestido, aquele que você acha que é não sei o quê, aí se enfeita toda, não sei o quê, e a amiga chega e fala: Nossa, como você está linda! Mas se o vestido fosse vermelho ao invés de azul, você ficaria mais linda ainda. O que é que a pessoa quer dizer, quer fazer? Você se sentir lá no chinelo. Ah, seu cabelo está muito lindo, mas se fosse outra cor. E você cai na armadilha, tá entendendo? Então, no momento em que a gente pega as rédeas mesmo da vida, não vai ter quem influencie, nem encarnado e nem desencarnado. E tem muito mais obsessão de encarnado do que desencarnado. Porque cada vez que alguém chega para você na sutileza
E o pior de tudo é a sutileza. Ela vai apontar aquele defeito lá que bota o dedo na ferida, que você chega em casa assim, amargurada da vida, porque aquilo, aquele ponto é exatamente o que lhe faz mais sofrer. É pior do que os desencarnados. Então, o cuidado que a gente deve ter é sempre ter as rédeas. A pessoa que tem uma autoestima mesmo, o outro pode falar um monte, você está feio, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Está assoviando e andando em frente. E aí a pessoa vai desistir, igualzinho os obsessores aqui. Nossa, como eu falei, hein? Agora vocês falam. Né, Irene? Começa pela Irene. Aí depois eu chamo a Mônica. Fala, Irene. Eu não vou deixar você falar por último. Eu só vou falar que você já explicou tudo direitinho. E eu concordo com tudo que você falou. Está bem explicadinho. Essas influências de obsessão, né? Eu acho que as obsessões dos encarnados para encarnados são as piores que as dos desencarnados. É verdade. Porque com esses a gente sabe que pode fazer uma oração, pode fazer uma leitura e a gente, se tiver um certo esforço, pode, né, se libertar. E a gente sabe que está no caminho errado. Mas esses encarnados que ficam buzinando na sua cabeça são difíceis, né? Porque por mais que você diga não, 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 eles estão ali, em cima. Né? É uma influência negativa terrível que a gente tem aí, sim, desses espíritos que já vieram com a tendência do mal e querem que todo mundo vá pelo mesmo caminho que eles, porque eles acham que aquele é o caminho certo. Né? Por aí? Plenamente. É terrível. Eu tenho mais medo dos obsessores encarnados dos desencarnados. Porque eu não posso dar uma bolacha na cara deles, então tem que ouvir ou desligar o... Braveza. Não, tem hora que é terrível. É terrível você ficar escutando certas pessoas com certas posições, sei lá, é difícil. Para mim é muito difícil. Isso tudo me faz um mal danado. Minha estrutura psicológica não aguenta, não. Eu passo mal com isso. Mas, sigamos. Sigamos. Mas as pessoas, elas gostam mesmo de uma coisa. Eu não sei entender o que se passa na cabeça de alguém. Eu me lembrei de um dos milhares de episódios que acontece comigo, mas o mais recente é a mulher num laboratório, eu falando, eu estou quase desistindo, porque eu comecei a me sentir mal, eu sou diabética, não posso esperar tanto assim para fazer o exame. Aí ela, minha família é toda de diabéticos, eu não, mas a minha irmã morreu. Pelo amor de Deus. Não Não tinha tem... outra coisa para ela falar. Que é isso? Ótimo. Meu Deus, que horror. Ela morreu, foi de diabetes. Aí... Pelas barbas do profeta. Eu digo, eu tenho que levar na esportiva, porque a mulher não tem noção do comentário dela. Eu comecei a me sentir mal, ela me joga essa, que a irmã morreu, foi disso. Pelas barbas do profeta, viu? Tá louco, bicho. Então, é nesse nível que o povo é meio doido das ideias. Fala, Mônica.
Mônica está perdida no bosque. Não, eu tô aqui, é boba, menina, que eu fiquei umas semanas sem aparecer, eu apareço, Irene já tá querendo dar bufetada na cara de gente sem noção. Tô aqui assim, uau! Não, Mônica, que às vezes a Gente, paciência vai embora. minha amiga Irene, essa vozinha doce, que dá vontade de dar um supetão, e eu tô aqui, uau! Brincadeira, Irene, Dá vontade, brincadeira. viu? Eu não altero nem a voz, mas dá vontade. Irene, essa daí é a pior, a que não altera nada. Porque Nada. quando ela estoura, quando ela vai com a mão, o caboclo nem vê a sombra. Não, eu não sou assim, não. É até pior, porque eu passo mal porque eu não consigo lidar com essas interferências obsessivas dos encarnados. Eu me sinto muito mal. Passo mal mesmo, mesmo, mesmo. Mas aí é onde está o ponto que nós estávamos falando, das rédeas. Assumir as rédeas da vida, porque o outro ele não vai mudar. Ele é assim. Ele tem essa tendência. E vai passar séculos desse jeito. Então, não é a nossa indignação que vai fazer o outro mudar. Ele não vai. E quando... porque nós somos espíritos, como nós já sabemos. Estamos num corpo físico, mas não deixamos de ser espírito. E os espíritos, eles se reconhecem, eles como se eles se comunicassem. Nós temos uma aura que está demonstrando tudo que a gente está sentindo. E é assim onde a gente se reconhece. E aquele espírito, que é um espírito bem... aquele cri-cri, ele vai captar sua aura, vai ver que ali tem brecha. E é ali onde ele investe. E quanto mais a gente fica indignado, mais eles acham campo. Porque a gente pode estar muito longe um do outro, mas ele vai, né, perceber. Porque ali ele vai fazer a leitura espírito para espírito, não corpo com corpo. Não adianta a gente falar, eles captam. Um exemplo é a criança pequena. A mãe acha que a criança ali é inocente, tá? E aí vai fazendo os gostos da criança, porque é criança, e a criança, num estalo, percebe a fraqueza da mãe. E aí, né, usa e abusa. Quando a mãe acorda, não tem mais controle. Entendeu? Porque capta ali, ó, desde o berço, está captando o outro. E essas pessoas que elas são muito cri-cri, gosta muito de infernizar a vida do outro, ela capta. Vê um apelido que a gente não gosta, como pega rapidinho, porque isso vai aborrecer. Então, é nisso que a gente precisa trabalhar. Ser autossuficiente. Não dar bola para a opinião dos outros. É disso que a gente está falando o tempo todo. Deixa os outros. Deixa a mulher dizer que a irmã morreu de diabetes. Assim, na minha cara. Então, as pessoas vão dizer. E isso aí foi um episódio só, porque parece que o povo gosta de ver a gente assim e tal. Entendeu? Então, a gente vai ficar incomodada, vai adoecer cada vez mais, e a nossa análise é: será que essa pessoa vale tudo isso?
Será que vale a minha dor de cabeça, a minha dor no corpo, o meu problema de tireoide, e aí a lista é grande? Será que ela vale tudo isso? Então, a gente precisa aprender a se dar mais valor, a colocar Deus acima de tudo. E a gente faz o inverso, coloca o mal acima de Deus. A gente não percebe, mas a gente faz isso. Porque dá toda a força às pessoas que não são tão boas, para não falar assim, ruinzinhas, que fica feio. E toda a força está em Deus. A gente agiganta o poder do outro. E a gente se coloca assim como uma formiguinha, um grãozinho, uma coisa quase invisível, e agiganta o poder do outro. E o outro só tem poder quando a gente dá. Parece muito difícil, mas não é. Eu sou superior a tudo isso. Está falando bobagem, o problema é dela, da pessoa. Quer que a gente faça as coisas, eu digo, que folga é essa? Uma vez uma pessoa chegou para mim, nossa, como você está gorda. Eu digo, tá doido? Já fez, mas na lata, já fez exame de vista? Você está enxergando gordura aqui? Aonde, pessoa? A pessoa desmontou. Com que direito uma pessoa chega para mim para dizer você está gorda? O corpo é meu, é. Para achar defeito no seu, não é no dos outros. Está entendendo, Irene? Então, a pessoa vem querendo colocar a gente lá embaixo, a gente ainda deixa. Quando vê, tá ali, ó, que mal levanta da cama, porque o ânimo acabou. E não há coisa pior para o ser humano como o desânimo. Não existe. O desânimo é capaz de acabar com a vida do ser humano. Pensemos nisso. Tá? Então, não se aborreça com o que o outro fala. Tem uma historinha de um mestre que querem dar um presente para ele e ele não aceita. E aí o discípulo interroga. E ele diz que não aceita o presente dos outros. O que ele queria dizer com isso não é um presente literalmente. Então, se a pessoa pega qualquer porcaria e vai lhe dar e você aceita, não, você devolve a porcaria. Se tiver estrume naquele presente, devolve para o dono. Um dia eu ouvi um dirigente de um centro falar, manda de volta. Parece absurdo, não é? Então, mandou para você, você manda de volta. Mas não é mandar de volta xingando a pessoa de volta. Mandar de volta é energia, tipo, fica com teu comentário, que eu sou melhor do que isso. Aí a gente não sente mais vontade de bater. Mas isso que é cansativo para mim, entendeu? É ficar devolvendo. Isso para mim é cansativo. Porque você manda de volta e a pessoa quer empurrar de novo para você. Isso, é uma queda de braço. É isso. E assim, isso é cansativo. Tem hora que você tem que isolar-se ou isolar aquelas pessoas, né? E viver num mundo paralelo, porque não dá para você conviver com esse tipo de gente. Então, assim, eu ultimamente estou me excluindo de um monte de coisa. Eu não tenho saúde nem física, nem mental, nem psicológica, nenhuma para ficar convivendo com esse tipo de gente. Eu não consigo mais. Então é melhor. Você tocou num ponto importantíssimo.
que a gente é teimosa. A coisa não está indo e a gente batendo de frente. É cansativo, como você mesmo admite, ficar o tempo todo devolvendo. E por que a gente não se afasta? Quando a coisa é assim, está na hora de se afastar. Ah, eu vou me afastar daquele parente. Vai. Ah, eu vou me... Vai. Porque não está fazendo bem. Afastar da pessoa não quer dizer que eu vá criar inimizade, nem mágoas, nem nada, mas precisa se afastar. Mesmo. Cortar tudo mesmo. Só assim a gente vai ter o equilíbrio de volta. Não dá para conviver mesmo. E olha que quando a gente dá esse tempo, que é até uma caridade que a gente faz com a gente mesmo, quando a gente dá esse tempo, que reformula as ideias, que se reequilibra, a gente começa a ter outro olhar. E dá tempo da pessoa também pensar. Porque se a gente começa o tempo todo, a pessoa diz, a gente rebate, mesmo que não rebata verbalmente, mas pensa, e fica naquela coisa, a gente também não dá tempo do outro refletir. Porque tem gente que demora uma vida para poder refletir alguma coisa. E essa pessoa ela só vai ter tempo se a gente apartar dela. Enquanto estiver junto, vai ser aquele cabo de guerra. Entendeu? É para se afastar. A gente precisa se afastar das pessoas. Assim. E a gente só consegue subir e ter o convívio com pessoas diferentes, de um nível diferente, quando a gente corta esse laço. E a gente só vai voltar a ter esse laço se a pessoa refletir e subir junto. E aí, nossa, a gente deixou para trás. Deixou. Quando a pessoa quiser uma ajuda, um auxílio, a gente auxilia. Aí eu dou o exemplo dos instrutores, os mentores. O que o mentor faz? Orienta a gente e vai embora. O que o André Luiz fala? Auxilia e vai. O que ele quer dizer com isso? Não fica lá. Entendeu? Então, os espíritos superiores, eles não ficam lá no meio do enrosco. Eles auxiliam e vão embora. E dão todos os elementos para a gente seguir os passos. Então, segue os passos de Jesus. Porque se a gente ficar lá, esperando os outros, convivendo com os outros desse jeito, a gente não vai sair do lugar. Ah, egoísmo não. Egoísmo é daquele que quer que a gente fique lá no buraco, para poder se sentir melhor. Então, estou indo. Quem quiser me acompanhe. Quem não quiser, fica para trás. Entendeu? Então, é assim que a gente deve agir. E o exemplo vem de cima. A gente não pode nivelar por baixo. E os nossos exemplos é que vão ditar também a caminhada dos outros. Você vai se fortalecer mais e com isso você vai criar condições dos outros lhe acompanharem. Certo, criança? Certo. Concordo plenamente. Certíssimo. Eu acabei interrompendo a Mônica, nem deixei ela falar, tá vendo? Isso. Agora é a hora que a Mônica fala, concordo com a Deise. Porque o que dizer depois disso? Eu estava conversando com uma amiga essa semana, alguns pontos que a Deise comentou. Ela me chamou para uma conversa e nós estávamos numa padariazinha aqui e ela só
apontava o dedo para uma outra pessoa, né? Como se o problema era só outra pessoa e que a outra pessoa estava tratando ela mal e que e é uma, bom, vocês não conhecem, eu posso dizer, é um relacionamento de mãe e filha. Eu estava conversando com a filha, porque a mãe também fala comigo a mesma coisa, reclama da filha. Então eu falei para ela, dei esse exemplo que a Deise deu do presente. Eu tinha acabado de tomar meu copinho de café, então eu estava lá com meu copinho de plástico todo sujo. Aí eu falei para ela assim, vou te dar um exemplo, para ver se você entende. Porque ela estava falando que a mãe dela falava coisas para ela que ela não achava certo, então ela julgava a maternidade inteirinha naquele momento que a mãe fraquejava e falava uma coisa para ela, que machucava ela. Então eu falei para ela assim, olha, vou te dizer o que você pode fazer. Falei, primeiro você vai sempre respeitar a sua mãe e vai sempre ser grata para ela, e a maneira de você fazer isso não é aceitando tudo que ela coloca em você como se ela fosse uma pessoa perfeita. Ela não é. Eu sei que a gente olha para os pais da gente e a gente acha que eles são perfeitos. E no momento que a gente vê um defeito, a gente fica decepcionada. E eu falei para ela assim, e assim vai ser amigos, família, parente, colegas de trabalho, vai ser sempre assim. Mas se um parente, um amigo, um colega de trabalho te dá um presente daqueles assim, nossa, vamos dizer assim, eu estou aqui, você é minha amiga, eu te dou esse copo de café sujo, babado, canudinho mordido, restinho de uma bebida que você nem gosta. Aqui, toma, presente para você. Ela olhou para mim, arregalou o olho, é uma jovem, né, 17 anos, ela arregalou o olho, eu falei assim, e se eu desse para você isso daqui com um sorriso? Olha, lembrei de você, toma esse copo, como se ele fosse uma taça de cristal. Mas ele não é, ele é um copo de plástico, ele está sujo. Eu falei assim, e aí? Aí ela ficou assim, olha, eu não vou aceitar. Eu falei, se você está falando isso, porque eu te preparei para dar essa resposta. Porque se eu não te preparasse, você ia fazer o que a maioria de nós faz por muito tempo. Nós não queremos ser as bruxas da história. A gente não quer ser detestado, mal visto, julgado. Então a gente aceita com aquele sorrisinho assim, né? Azedo, na maioria das vezes. Não estou falando que a gente sempre faz isso e é todo mundo. Mas existe uma fase da nossa vida que a gente faz isso. A gente quer agradar, não desagradar, principalmente se for alguém próximo. Então a gente aceita por educação, para ser social e também para ser amada. Porque amor, mesmo que a gente ainda não compreenda, ele é muito mais leve do que ser odiada, do que ser considerada a chata, a metida, a estranha, não é? A bruxa da história. Então, por isso que a gente tem dificuldade de fazer isso que a Deise estava falando, de criar esse bloqueio, que nada mais é do que um auto-amor. Ok, eu quero que você me ame, mas o meu amor por mim mesmo tem que ser maior. Então, dá licença, eu vou fechar a porta na sua cara, com muita educação, com um sorriso, e vou me afastar sim, porque você não me faz bem. Sem falar, mas se a gente não precisa nem falar essas coisas, mas se nós conscientemente entendermos, igual a Deise falou, a necessidade de fazer isso, para o seu próprio, para a sua saúde mental, espiritual, para você ser até uma, vamos dizer que seja uma amiga sua, uma amiga melhor, porque aquela criatura que ainda não compreendeu que a amizade não é ficar jogando dardo para os outros, ela não vai aprender nada enquanto você aceitar os dardos dela.
Então, o que a Deise falou é certíssimo. Você precisa dar esse espaço para as duas. Ela não vai te entender, não sei o quê, não tem problema. Nada como tempo para os dois lados da história. Aí eu estava falando isso para essa moça, ela olhou para mim, eu falei assim, tá vendo? Você deu essa resposta porque eu te preparei para ela. Eu fui te mostrando o que ia acontecer. Mas se eu não te mostrasse, você ia ser uma moça educada, que você é, ia aceitar. Depois ia chegar em casa e ficar, meu Deus, mas... Falei, tá vendo como é que... Sabe por quê? Porque você me vê como uma grande amiga, incapaz de dar um presente desses estranhos, incapaz de te falar uma palavra áspera, incapaz de te fazer uma crítica. E se eu fizer, vai te decepcionar. Tem esse lance também, quando a Deise estava falando, ela me remeteu ao tempo, há quase 14 anos atrás, quando a gente se conheceu. A Deise falou uma coisa para mim que, apesar de eu já ser uma mulher adulta, independente, modificou a minha visão, a minha percepção e o meu relacionamento com o meu pai, que já não estava mais nem vivo na época que eu conheci a Deise. Ela falou uma frase só para mim e largou, sabe? Sabe aquelas coisinhas assim que você joga e a pessoa leva para casa e fica, meu Deus, por que eu nunca pensei por esse ponto de vista? Ela largou aquilo na minha cabeça e aquilo ficou muito tempo até eu compreender o verdadeiro sentido. Ela falou para mim assim, o seu pai só deu aquilo que ele tinha. Você esperava dele uma coisa que ele não tinha para dar, uma postura que ele não tinha a oferecer, algo que ele ainda não adquiriu, ou que ele não adquiriu nessa vida. Você esperava dele uma coisa que nem ele sabia, que ele ainda talvez vá aprender. E isso eu levei para casa. Eu levei para minha casinha interna e eu fiquei pensando, gente, como é que uma pessoa que eu nunca nem vi pele a pele na minha frente, que não conhece o meu relacionamento, né, com o meu pai, que só sabe as coisas que eu falei, fala uma coisa que vai ficar moendo lá na minha cabeça, de vez em quando aquela frase voltava e eu ficava fazendo. Há uma frase me deu a oportunidade de mudar um sentimento. E como nós somos espíritos imortais, aquilo mexeu com uma gratidão mal interpretada, mal compreendida da minha parte. E porque era mal compreendida, era mal exercitada. Aquela pessoa morreu no corpo físico, mas ele nunca vai ter deixado de ser o que ele foi nessa vida para mim, que foi o meu pai. Então, a gente sempre tem a oportunidade de mudar uma percepção, mesmo que seja a distância, mesmo que aquela pessoa não esteja mais na sua frente, ou se ela não está viva, ou se ela está, mas ela mora em outra cidade, ou se ela ficou chateada com você e ela não quer te dar mais uma chance. Eu acho que primeiro a gente tem que encontrar essa compreensão dentro de nós, esse amor próprio, para entender que nós também precisamos desse tempo. Nós precisamos desse tempo, desse momento, dessa barreira. Não, peraí, você vai jogar dado em mim, não, querida. Tudo bem, acho que a nossa amizade serviu para nós, o nosso relacionamento serviu para, né, ambos até aqui. Aqui agora não tá saudável. Vou levantar minha barreira, se você quiser levantar a sua também está ótimo. E me afasto. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu encontrei tanta paz
eu comecei a olhar e a talvez até ser ser uma amiga melhor para as pessoas que não estavam jogando dardos em mim. Porque agora eu vejo o valor de uma verdadeira amizade para aquela que talvez estava ocupando um espaço, sendo um número. Ou no caso da família, é família, é parente, é isso, é aquilo, mas a gente traz a nossa própria bagagem, depois que a gente fica maior de idade, nós devemos gratidão, respeito, mas seguimos, né, o nosso próprio caminho. A gente não precisa odiar, mas se não está fazendo bem, a gente manda um cartão de Natal uma vez por ano e basta. Eu acho que isso é muito saudável. Então, como vocês viram, eu só repeti o que a Deise falou. Por isso que eu falei, eu concordo com a Deise. Mas não, gente, ela estava falando e a minha mente estava... Não tem nada a acrescentar. Realmente é uma experiência de vida, né? Que eu tenho certeza que a Deise, de 17 anos, não sabia essa postura que ela sabe hoje, mas é tão gostoso, né, quando a gente pode compartilhar assim, e ver que todos nós passamos por esse momento. Assim, eu falei brincando, tá, Irene? De querer dar a tapa na cara de uma pessoa. Até hoje, sabendo da parede invisível, que eu posso me afastar, tudo, eu conto até 3, coloco a mão no bolso para ela nem tremer, porque dá vontade, mas faz parte do aprendizado. Um dia a gente não vai ter nem vontade. E isso é o que a Deise estava falando antes, da gente subir, da gente elevar-nos, né, com a experiência espiritual. A gente está a caminho, gente. Igual a Calei. Fala, Nilda. Ô, Deise, eu não tenho nada a falar, já falaram. Prestando atenção aqui e estou caladinha aqui, ouvindo tudo que os outros falam. Isso. Fala, Rosa. Eu concordo com a Nilda, concordo com a Mônica, concordo com a Irene e com você também. Sem nada a acrescentar. Foi muito boa. Nossa, foi muito esclarecedora. Não deixou margem de dúvida nenhuma. Tá ótimo, vocês ficam me enrolando. Não, se você tiver mais coisas para falar, eu estou todo ouvido. Não, fala, Paulo. O Paulo ficou quieto a aula inteirinha. Falou nada. Eu fiquei. Meu nariz parece uma torneira vazando água, fica pingando toda hora. Mas não, é sobre o que falaram, sobre o que a Irene falou, a Mônica. Realmente, você falou também. Isso a gente vai refletindo na nossa vida, na história, o que acontece com a gente, porque isso daí, na realidade, acontece com todos nós, né? Essas pessoas estão, e você vai desviar, se livra dela, se abre outra porta, vai ter mais. Ou seja, isso são testes, não é? Eu acredito que isso são testes de paciências, de justamente que a gente tem que passar. Não é? São coisas que a gente tem que ouvir, tem que passar por isso, né? Isso você já falou também, já uma vez com a gente. E isso sempre vai acontecer, essas pessoas sempre vão colocar a gente de contra a parede para ver a nossa atitude, para ver se realmente a gente está aprendendo. Não é verdade? A Irene
o que eu penso, né? Por exemplo, a gente fecha a porta para essa pessoa, afasta e dá aquela respirada funda, passa uns dias, daqui a pouco a gente começa a alimentar outros, né? Então a gente não vai se livrar nunca. Mas isso é bom, isso é bom. A gente tem que rir, tem que aprender, tem que aprender. Outro também que eu lembrei disso daí também é do próprio Chico, né? O Chico também sempre mostrou isso para gente. Quantas e quantas pessoas perturbavam, não conseguiam tirar ele do sério, queriam bater, sabe? Ou seja, chegava a ponto de a pessoa que queria irritar o Chico, acho que o Divaldo também passou por isso, né? Até uns perrengues há pouco tempo aí, que chega na atitude de ver que o cara não se desequilibra, quer bater. Eu falei, nossa, então são essas coisas. E essas pessoas, às vezes nem ela, né? Porque às vezes são os próprios espíritos se aproveitando dessas pessoas para poder apurrinhar a gente mesmo, porque quer ver a gente desequilibrado, ou seja, sempre progredir. Né? Exato. Também estou aprendendo. Isso. Fala, Ana Paula. Dessa vez eu vou concordar com a Rosa, que concordou com todo mundo. Sei, Rosa. Hoje vocês são ótimos. Gente, para finalizar, semana que vem a gente continua da questão 123, tá certo? Beleza. Então, para finalizar, só uma reflexão. Nós temos sempre essas pessoas que chegam até nós. Como o Paulo falou, a gente se livra de um, aparece outro. O se livrar é dar um tempo para o nosso próprio equilíbrio. Agora, tem uma coisa que eu presto atenção. Quando a gente ora o Pai Nosso, tem aquela parte do livra-nos do mal. E a gente ainda fala o amém. Como é que Deus nos livra do mal? É tirando aquelas pessoas chatas da nossa vida? É tirando as situações difíceis da nossa vida? Aquela pessoa que fica buzinando e querendo levar a gente para o mau caminho? Doce ilusão. Deus não vai fazer isso. Deus livra-nos do mal. Aí Deus coloca todas aquelas pessoas que a gente acha insuportáveis. É assim que a gente se livra do mal. Porque a gente vai auxiliar aquela pessoa a ir para o caminho do bem. Como é que a gente se livra do mal? Fazendo bem. Em bem. Só assim a gente vai se livrar daquelas pessoas, daquelas situações. Entendeu? Fazendo bem. Então, se aquilo está fazendo, que está nos prejudicando, inclusive na saúde, dá um tempo. A gente não vai querer forçar a pessoa que ela não tem esse entendimento ou essa vontade de mudar. Porque para ela está confortável ali azucrinando a vida do outro. Dá um tempo para a gente se reequilibrar, para a gente pensar, para a gente se curtir. Esse mês passado, não, no início do mês, eu falei uma coisa para uma amiga, que ela está com problema de saúde e fica o tempo todo preocupada com um, preocupada com outro, como é que vai ficar, tralalá, eu digo, para, zera tudo, e agora é você com você. Se preocupa com você. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue auxiliar o outro. Não consegue auxiliar nem a si mesmo. Como eu vou querer auxiliar alguém, eu toda derrubada? De jeito nenhum. É querer colocar a pessoa nas costas e a gente já toda estrupiada.
Aí a gente precisa se recompor primeiro, para depois a gente conseguir trilhar os outros caminhos. E quando aquela pessoa que adora azucrinar a paciência da gente percebe que a gente está se reequilibrando e que não vai cair mais, ela desiste, igual está o texto aqui. Que a gente precisa adquirir novamente o nosso controle, pegar as rédeas da nossa vida, que é assim que eles vão desistir. Beleza, gente? Eu gostei muito da aula de hoje. Eu também. Foi, assim, uma conversa muito legal. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo, né? Só assim eu aprendo mais um pouco com vocês. E muito obrigada mesmo. E eu vou convocar a Rosa para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Né, Rosa? Tudo bem. Então vamos nos serenando, né? Acalmando o nosso coração, acalmando o nosso espírito e agradecendo a Deus por mais essa noite de aprendizado, agradecendo a Deus pela participação de todos os nossos colegas, pelos ensinamentos profundos e a reflexão da professora Deise, agradecendo a leitura da Ana Paula e pedindo que a gente possa ter outras oportunidades tão boas quanto essa. Na próxima sexta-feira nos encontrarmos novamente e aprendemos cada vez mais. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Rosa. Gente, muitíssimo obrigada mesmo.